A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, queridos ouvintes. Estamos aqui para o comentário da lição de número 3, que tem como tema a conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo dessa lição diz: "E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?" Atos 9, 3 e 4. A verdade prática nos diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos capítulo 9, versículos 1 a 9, não leremos para ganharmos tempo. O objetivo geral desta lição é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Os objetivos específicos, que são aqueles encontrados nos tópicos da lição, são: primeiro, apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Então, querido professor, nós estamos iniciando então essa lição de número 3, que fala da conversão de Saulo de Tarso. Na lição passada, nós estudamos a respeito de Saulo perseguidor, o quanto Saulo perseguiu a igreja. E ainda dentro dessa postura de perseguidor, é que Saulo ele vai pegar da parte das autoridades religiosas carta branca, ou seja, um documento que lhe dá liberdade para prender os cristãos, mesmo em localidades que não pertenciam à nação israelita. Então ele teve essa liberdade, essa autoridade de ir prender os seguidores de Jesus. E é justamente dentro desse contexto, conforme nós todos bem conhecemos e sabemos, é que Saulo ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai se apresentar a ele, quando no caminho de Damasco ele vê um grande clarão, uma grande luz, e ele cai por terra e de repente ele ouve uma voz a lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui, querido professor, conforme nós já estudamos na lição anterior, o ato de Paulo perseguir a igreja, consequentemente, se compara à perseguição ao próprio Senhor Jesus. É por isso que Jesus se apresenta dizendo: Saulo, por que me persegues? E aí, então, ele vai dizer: quem é, Senhor? E o Senhor vai lhe dizer abertamente: eu sou Jesus, quem tu persegues. E Jesus vai dizer a Saulo: duro é para ti recalcitrar. O que é recalcitrar? Recalcitrar é resistir, é não ceder, é obstinar-se. Então, Jesus disse a Paulo: duro é para ti resistir contra os aguilhões. Ou seja, não adianta ele lutar contra, ele estava lutando contra a igreja e contra o próprio Jesus Cristo. E então, a partir disso, é que vai acontecer a conversão do apóstolo Paulo, ou seja, de Saulo de Tarso. Então, a conversão de Saulo de Tarso, conforme diz a introdução, indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. E aqui, meus irmãos, querido professor, nós vamos verificar mais à frente dessa lição que Paulo, ou Saulo, ele teve a vida completamente regenerada após esse encontro com Cristo. E aí, essa regeneração, ela acontece no âmbito da faculdade intelectual, no âmbito da faculdade emocional e no âmbito da faculdade volitiva, ou seja, que diz respeito à vontade. O apóstolo desejava apenas desgastar-se a partir de tudo que ele, do conhecimento que ele teve, né, na questão
intelectual, diz aqui o comentarista. Ela foi regenerada, pois o seu encontro trouxe-lhe luz à mente. A faculdade emocional, nós vamos verificar uma profunda tristeza de Paulo por ter perseguido a igreja, por ter perseguido os irmãos. E na questão da vontade, ele passa a ter agora vontade de se desgastar pelo evangelho. Então, essas foram, portanto, as mudanças que ocorreram na vida do apóstolo, nesses aspectos, conforme veremos mais à frente. O primeiro item da nossa lição diz a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Nós vamos verificar que Paulo, ou Saulo, ele se converte por um ato da graça de Deus. Nós vamos ver que Lucas vai narrar a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, surpreendido pelo resplendor do céu mais forte que a luz do sol, do meio-dia. O perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Então, Saulo, ele fica cego ao ter aquele encontro com Jesus, que de uma forma intensa, com aquela luz, com aquela claridade, com aquele resplendor maior do que o do sol. Então ele fica cego. E aqui o comentarista aborda dizendo, se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então é por isso que considera-se que a conversão de Saulo é um ato da graça e misericórdia de Deus, porque Saulo não ouvia, porque Saulo não entendia e não compreendia, mas o Senhor apresentou-se a ele de uma forma impactante, a ponto de ele ficar cego. Mas, a partir de então, ele tem uma grande experiência e se converte ao Senhor Jesus. Com a sua ida para Damasco, o perseguidor ele tinha intenção de acabar de vez com os seguidores, mas ele acaba tendo essa experiência sobrenatural. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa do Senhor Jesus, o ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Então, Paulo, ou Saulo, embora tivesse todo o conhecimento da lei, no entanto, devido à sua arrogância, porque o fato dele conhecer a lei, ou seja, de ser uma pessoa inteligente, uma pessoa preparada, uma pessoa gabaritada, e isso tudo lhe impedia ou lhe trazia uma certa arrogância para entender de uma outra forma aquilo que de fato a palavra de Deus deseja esclarecer ao ser humano. Então, quando ele tem esse encontro com Jesus, cai por terra tudo isso, essa arrogância, porque aquilo que ele não compreendia, ele vai passar a compreender, aquilo que ele não entendia, ele vai passar a entender. Glórias a Deus por essa experiência maravilhosa na vida de Saulo. 2. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sobre o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Cristo ou de Jesus, imbuído de uma coragem racional e bem relacionado com a caça sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus. Então, Paulo estava cheio de si. Paulo estava todo arrogante, prepotente. Havia perseguido, assolado a igreja de Jerusalém e, num certo sentido, havia prevalecido nisso. E agora estava indo para fora de Israel, estava indo para a Síria, no caso Damasco, capital da Síria, um outro país. E lá pretendia fazer o mesmo. E lá pretendia ter o mesmo êxito, para depois contar vantagens. Como alguém que diz, fui lá, aprendi e acabei com aqueles seguidores, com aquela seita. Enfim, esta era a visão de Saulo. Mas não sabia ele que para o seu bem, Jesus haveria de lhe aparecer no meio do caminho e impedir tudo aquilo que estava acontecendo. Glória a Deus.
E diz aqui, né? Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual. Então Jesus se apresenta e Jesus muda. Jesus vai dar uma sacudida, conforme diz aqui o comentarista da lição, na estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Então, que grande obra Jesus realizou na vida deste grande homem chamado Saulo de Tarso. 3. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios, o próprio apóstolo vai mencionar: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é ato divino de Deus. A graça é o meio pelo qual nós somos salvos também. Então o Senhor Jesus se manifestou, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É por isso que eu, você e nós, querido professor, somos salvos, exclusivamente pela graça de Deus. Não é por mérito humano, não é por capacidade humana, não é por condição social ou financeira, enfim, mas é única e exclusivamente mérito de Deus, da pessoa bendita do seu Filho Jesus, que se deu por nós para que nós pudéssemos nele ter esta tão grande salvação. Então é através da graça que somos salvos. Na Epístola de Tito diz também: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça salvadora se manifestou. Jesus se manifestou, ele é a graça salvadora, ele é a graça de Deus. Através da sua morte, os nossos pecados foram expiados. Através do seu sacrifício, nós podemos ter acesso a Deus e a salvação eterna no nome bendito de Jesus. Então a graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Glórias a Deus por sua graça salvadora. A síntese do primeiro tópico diz: Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Então, Paulo, ele teve essa experiência. Paulo, ele não seguiu Jesus durante o seu ministério terreno, mas assim como os outros discípulos, que depois foram chamados a ser apóstolos, Paulo, da mesma forma, teve esse encontro com Jesus, porém o Jesus ressurreto, o Jesus ressuscitado. E é por isso que ele vê Jesus já no seu resplendor. Então, ele tem esse encontro pela bondade, graça e misericórdia de Deus, e Deus o chamou para ser um grande apóstolo, como nós todos bem conhecemos a respeito da história do apóstolo Paulo. Amém? Então nós podemos observar, querido professor, que Deus, ele regenera, que Deus, ele justifica e que Deus, ele santifica. E no homem é transformado, é trabalhado as faculdades intelectual, emocional e da vontade. Então este é o resumo aqui do primeiro tópico da nossa lição. Segundo tópico, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Aqui nós vamos falar da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico, aqui nós temos uma pronúncia que deve ser metanoia, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Então, a ideia aqui da palavra grega que diz respeito ao conceito da palavra na língua portuguesa arrepender-se, é nesse sentido, ela traz esse sentido de pensar de maneira diferente, sentir remorso. Remorso aqui seria o abatimento da consciência por ter errado. Então, a pessoa que pratica uma coisa errada e percebe e fica triste por aquilo, né? Então é nesse sentido. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhado de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Então, arrepender-se está implícita, está ligada à conversão de alguém. Então, quando alguém se converte, ele primeiramente se arrepende dos seus pecados,
da sua conduta má diante de Deus e de tudo aquilo que praticava. É a contrição do coração e o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Então, dentro do processo de salvação, a conversão, digamos assim, é o primeiro passo. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela aceita a palavra de Deus pela fé e ela muda de vida, ou seja, ela se converte ao Senhor. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Então, nós vemos na vida de Paulo a conversão. Um homem que outrora era perseguidor, um homem que outrora era blasfemo, um homem que outrora ele queria destruir a igreja do Senhor, ele muda completamente, ele se converte através do encontro com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, Saulo ele se converte, Saulo ele muda, ele experimenta uma transformação. Assim como qualquer pessoa que tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, ele se converte, ele se arrepende dos seus pecados e a sua vida ela é transformada. A sua vida ela é mudada. Item 2, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Então, Saulo, depois de ver a luz do resplendor do céu, que pode lhe ter cegado os olhos carnais, no entanto, lhe abriu os olhos espirituais e o fez ver o Cristo ressuscitado. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. Então, Paulo, ele reconhece, ele vai dizer a respeito, que queres que faça? Todo tremendo, todo atônito, Paulo pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Então, a partir disso, ele vai experimentando essa transformação, passando por essa conversão de salvação, ele vai então fazer a obra do Senhor. Glórias a Deus. Item 3. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Então a conversão, querido professor, ela faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor da luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer a Cristo que outrora tanto rejeitava e agora o fazia um apóstolo. Então, mudança. Conversão implica mudança de vida. Glória a Deus. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Então, conversão, alguns ensinam de forma pedagógica, didática, que alguém que está indo numa direção e ele muda de direção e volta. Então, isso seria, de forma didática, o exemplo do que é conversão. Converter-se é você mudar de direção, é você mudar de vida. É nesse sentido. Glória a Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convence o homem. E o homem, quando ouve a voz do Espírito Santo, dá crédito à sua voz, aceita Jesus, ele muda de vida. Aqui diz, é o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Então, como dissemos e como observamos na vida do apóstolo Paulo, quando da sua conversão, há uma completa mudança de vida. Então, isso é conversão. A pessoa mudar a direção, arrepender-se, mudar a sua vida,
voltar-se para Deus com arrependimento e fé e servi-lo. Então isso é conversão. Glória a Deus. A síntese do segundo tópico diz: a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Então, a conversão, assim como a justificação, ela é algo imediato. A pessoa aceita Jesus, ela é automaticamente justificada. Ela tem um encontro com Jesus, ela se converte ao Senhor. E a santificação, ela é um processo. Então, a conversão, ela também vai perpassar pela transformação pessoal. Então, a todos os dias nós estamos melhorando. A todos os dias nós estamos nos santificando. Glória a Deus. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Então aqui, como eu disse lá no início da introdução dessa lição, nós falamos sobre a transformação da faculdade intelectual, a transformação da faculdade das emoções e a transformação da faculdade da vontade. O que é isto? Vamos ver aqui. O item 1, faculdade intelectual. Nesse campo da alma, veja que é na alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. Então, mudança intelectual, aqui está falando da questão do pensamento. Ou seja, muda o seu modo de pensar, reconhece-se o seu estado de pecador. Então, a Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, ou seja, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, faculdade intelectual, Deus muda o modo de pensar de alguém. Assim como Deus mudou o modo como Paulo enxergava, o modo como Paulo pensava a respeito dos cristãos. Então, ele mudou o pensamento. Então, mudança na faculdade intelectual. Segundo, mudança da faculdade das emoções. Nesse campo da alma, veja, também da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Paulo mesmo vai descrever em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, dizendo: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, nós vamos ver Davi mencionar, quando ele teve logo após ele pecar e ser confrontado pelo profeta: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, faculdade das emoções é o trabalhar nos sentimentos da vida interior. Então, há uma mudança nesses sentimentos. E, por último, a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. Vemos que Paulo, ele passa a fazer a vontade de Deus, ou seja, de perseguidor ele vai passar a ser perseguido, porque agora ele vai combater em favor da fé. Ele vai agora dedicar a sua vida à fé genuína na pessoa bendita do Senhor Jesus, fazendo o trabalho para o qual Deus lhe vocacionou. Nesse particular, meu querido professor, queridos irmãos que nos assistem, é importante notar que dentro de tudo isso que nós denominamos chamar de conversão, que é essa mudança, essa transformação interior, está aqui relacionada à questão da vontade. Não é mais a minha vontade nem a tua vontade, mas a vontade de Deus, que nos chamou e nos capacitou para fazer a sua obra. Então, a transformação da vontade implica em nos dispor, em nos colocar à disposição, para assim como Paulo passou a fazer a vontade de Deus, fazermos nós também a vontade do Senhor. E aqui também está implícita a ideia do trabalho, do chamado de Deus para anunciar o Evangelho e para prestarmos um trabalho ao reino de Deus em favor da obra de Deus. Glória a Deus.
Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado faz a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme vemos em João capítulo 16, versículo 8, para então tornar unir a sua vontade com a de Deus. Então o homem ele tem um livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É uma faculdade de poder fazer as suas próprias escolhas, de escolher o que fazer. E agora o homem convertido, ele une a sua vontade com a vontade de Deus para fazer a obra de Deus. Glórias a Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Então o pastor Helenay Cabral, ele refuta essa ideia que o homem não tem mais livre-arbítrio. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar a sua vida. Então ele muda a vida e une a vontade dele, agora transformada, com a vontade de Deus. Glórias a Deus. A síntese desse terceiro tópico diz: as três faculdades interiores transformadas na conversão são a intelectual, a das emoções e a da vontade, conforme nós aqui mencionamos. A conclusão da lição: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. Então nós vamos compreender, querido professor, que a luz do resplendor abriu-lhe os olhos espirituais para que ele pudesse compreender a verdade e, através dessa compreensão, convertendo-se ao Senhor e as faculdades interiores que lhe foram transformadas, conforme mencionamos, permitiu a ele ser um grande homem de Deus, um apóstolo dos gentios, um pregador do evangelho. Amém? Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, querido professor. Conforme eu sempre aqui costumo mencionar, leia o livro de Atos, estude, pesquise, aprofunde. Esse comentário que fazemos, costumo dizer também, é um comentário superficial da lição e, portanto, você, para o bem preparo da sua aula, deve pesquisar mais, aprofundar mais, ler mais, para estar bem preparado para comentar esta lição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.